Olá, sejam muito bem-vindos a este episódio de Alma Plena, que eu estou felicíssima com tudo o que vai acontecer hoje aqui neste podcast. Vocês sabem que a Alma Plena é um espaço de cura interior, é um espaço de transformação, é um espaço de fé, de propósito, onde nós temos conversas para nos levar num outro nível. E hoje não será diferente. Antes de eu apresentar a minha convidada, vou deixar aqueles recados habituais. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, partilhe, deixe um comentário para nós depois podermos ler. É sempre um prazer ver que nós estamos a fazer algo que vai de encontro com a sua necessidade ali do outro lado. Bem, vamos agora à minha convidada. Eu não vou falar muito sobre ela. Eu quero antes que ela se apresente. Érica Kirchhoff. Uma Olá, amizade recente que eu é fiz e verdade, que é de Deus. é de Consigo Deus. perceber que é de Deus, que toca milhares de pessoas. Érica, muito bem-vinda ao Alma Plena. Eu quero que te sintas muito à vontade aqui neste nosso pequeno momento que de certeza vai tocar muitas pessoas do outro lado. Bem-vinda. Muito obrigada, pastora, muito obrigada por este convite incrível, por estar aqui neste projeto lindo que é a Alma Plena. Eu tenho certeza que foi algo criado no coração de Deus para edificar a vida de outras Amém. pessoas, trazer mais conhecimento Amém. e eu me sinto lisonjeada pelo seu convite. Amém. De Amém. certeza que o nosso encontro não foi por acaso, Não, foi um propósito de Deus, e é eu mesmo. acredito que é assim, quando nós estamos alinhadas com aquilo que Deus quer, né, as coisas vão se encaixando, vão Amém. encontrando É pessoas uma no isso outro. mesmo, é isso mesmo. Vamos encontrando pessoas do propósito de Deus. Amém. Amém. Érica, eu podia, eu podia começar por fazer uma grande introdução de Uhum. quem tu és, daquilo que tu fazes. Mas mais do que eu falar, eu quero que sejas tu a dizer quem é a Érica. É. Olha, pastora, a Érica é uma mulher que já está cá, eu já estou cá pelo menos há mais de 20 anos, há quase 21 anos, e já tenho 44 anos de idade. Uhum, Já cheguei não aqui, parece. não parece, mas já estou cá a viver há algum tempo e sou uma mulher simples como outra mulher, que fez um mergulho numa jornada para saber quem era, porque estava totalmente perdida no caminho. Filha de uma mãe que cuidou de 4 filhas sozinhas, então sem um pai presente. Nós tivemos uma vida muito conturbada na infância. Eu tive um padrasto, no qual era um homem muito ferido, porque ele também acabou depois por descontar esta dor que ele As suas tinha, feridas. exato. E eu sofri muita rejeição, muita humilhação, muito a ferida do abandono. E isto com certeza influenciou na minha Na identidade. Érica, na Exatamente. Érica Na Érica em de si, um dia, na não é Érica Érica de de um hoje, dia, de um não de dia, hoje, de não um de dia. hoje, não é? Exato. Érica, e nós vamos falar sobre a tua infância e eu quero que tu nos fales quem era a Érica menina, a Uhum. Érica adolescente, a Oh. Érica hoje a mulher adulta, não é? Primeiro, Kirchhoff. Kirchhoff, uau, que Kirchhoff. nome! Só Deus sabe como eu sonhei com um casamento. Então, isso foi um pedido, assim, de muito, desde pequena eu falava assim: "Quando você vem de uma estrutura familiar que você não teve estrutura, você não teve ali acompanhamento e você passou por algumas coisas que eu passei, que é o que eu vou falar aqui, desde a infância". A minha mãe, ela foi mãe solteira, muito nova, jovem, aos 17 anos, depois ficou grávida de mim. Eu sei que ali, pelo que eu percebi, a família não recebeu muito bem, então ela chegou a pensar em abortar, Abortar. doar, e depois ela sentiu que não, eu vou ter que encarar isto sozinha e vou ter que fazer isto, porque o meu pai não assumiu, né? Não assumiu, e ela ficou sozinha com uma criança. A partir daí, ela tentou um novo relacionamento, né? Esta coisa, quando as coisas não estão bem resolvidas, ela tenta um novo relacionamento, fica grávida da minha irmã logo em seguida.
E mais uma vez a história se repete num relacionamento abusivo. E ela tem que fugir da onde ela está para tentar uma nova vida. Uhum. Então é quando ela conhece este meu padrasto. Eu devia ter pai uns 2, 3 anos de idade, porque eu nasci em Goiânia, Goiás. É um Uhum. lugar muito lindo no Brasil, lugar de fazenda, de gado, então de muita fartura. E nós vamos para Rondônia, que é um lugar totalmente diferente. Uma cidade muito pequena, onde tudo está começando. E ela começa realmente a ter um relacionamento com este jovem, que na altura os dois eram jovens. Ele, hoje, eu sei que também não tinha pai, Pois, tinha muitas responsabilidades, sim, mas ele ingressa numa vida de, por exemplo, álcool e provavelmente drogas, e muito. E ele age muito violentamente com ela, psicologicamente e automaticamente comigo. Eu era o espelho da minha mãe. Então, tudo que eu via era: ela é igual a você, porque na altura das discussões, das brigas, e na altura em que a minha mãe era violentada mesmo. Então, ela uhum. foi muito violentada, apanhou muito, muito. E eu era uma criança que presenciei isto. Sim. Aos E, 3. e sentiste, eh, eu não vou ser isto. Não, sempre na minha mente, eu Sim. não vou ser isto. Nesta altura, com 3, 4 anos, não, porque Não, eu não mais à tinha frente, sim. mais à frente. Mas pode-se dizer, eu nasci em 82 e em 87 ele saía e deixava eu cuidando das crianças, das outras irmãs. Dar banho, fazer, né, fazer a comida. Então, foi uma criança que muito cedo teve que trazer uma Sim, responsabilidade que não sim, estava teve que pronta. amadurecer Exato. Não estava pronta e era uma exigência grande. Eu não fui ensinada. Eu era obrigada a a fazer fazer. coisas que eu não fui ensinada. Uhum, uhum, E eu sempre fui uma miúda muito, hoje nós chamamos de cá miúda, né? Uma menina muito esperta, muito falante. Eu tenho já tinha uma personalidade muito forte. E eu olhava para minha irmã ali aos 5, 6 anos e dizia: "Ela não é meu pai". E olha que eu acho que ela também não é teu pai. Eu dizia mesmo. E a minha irmã, tá doida, não sei o quê. Eu falei: eu vou descobrir, eu vou descobrir. Então, eu era uma miúda muito assim, porque eu via a forma também que ela era sim, tratada. sim. Talvez dessa personalidade forte de ver aquilo que estava certo, o que não. Ent- E isso deu-te uma vontade muito grande. E atenção, eu ainda quero voltar Uhum, sim, naquilo que tu fazes hoje, certo. não é? Ainda na base de te apresentares, é muito importante que as pessoas percebam o impacto que tu tens hoje Hoje. na vida de milhares de mulheres, não é? Com base naquilo que tu fazes. Mas eu comecei logo perguntando o que é chove, então é, É um nome é diferente, um nome que diferente. trouxe outra força, Sim, que também pode-se dizer reforçou a identidade daquilo que Deus diz quem eu sou. sim, Eu acredito que o nosso nome, ele carrega, né, algo muito forte. E esse Kirchhoff veio para minha vida através do meu casamento e através do começo da minha jornada, que é o meu marido hoje, que faz parte da minha história. amém, amém. O que é que tu fazes? Hoje eu mentoro mulheres dentro da área da inteligência emocional com base espiritual. Então, hoje eu já estudei a psicanálise, fiz algumas formações que ajudam também as mulheres a trazer mais conhecimento sobre si, Sim, primeiro aplicando em mim, sim, tá? Então, primeiro eu apliquei em mim este conhecimento, que foi um choque, foi uma transformação muito difícil, hum, e ainda estou em construção até sim, hoje. sim. Creio que vamos E estar sempre, não é? exatamente. Então, hoje eu já tenho esta base para ajudar algumas mulheres aqui a afirmarem a sua identidade, que era exatamente o meu problema. Sim, Quando eu me casei, o meu marido disse: olha, se você diz que Deus é isto, então tem alguma coisa errada, porque você não sabe quem você é. E você precisa saber quem você é. uhum. E para mim foi um choque. Quem tu eras? Primeiro, quando ele disse-me isto, Yara, eu muito sinceramente, é claro, eu falava: quem este homem pensa que é? Para vir assim me dizer isto na minha cara. Porque eu chegar em você e falar assim: você não sabe quem você é, eu tenho que ter muita audácia e muita É certeza, mesmo. né? Então eu não aceitei. E, muito sinceramente, o meu casamento foi algo muito especial, porque foi me entregue por Deus. As características do meu marido foi num processo de depressão que eu tive,
que Deus usou extremamente uma mulher na minha vida, que hoje ela está na minha história de vida, porque Deus usou ela, que ela mesma diz, eu nunca fui usada para ninguém assim, cor dos olhos, meu marido falava outra língua, então foi um mistério muito grande. E como eu sou obediente, eu falei, então tudo bem. Porque é só porque Deus disse que sim. Por isso que eu falei, então eu vou me casar porque é a pessoa. Sim. Depois de orar, depois de tudo. Só que eu vi um marido que veio para me confrontar. E eu digo, peraí, Deus, o Senhor me deu um marido para me confrontar, para dizer que tu não sabes quem você é? Olha a maneira como tu falas com teu filho. Olha a maneira como tu acordas o teu filho. Eu dizia, mas ele tem que me respeitar. Ele dizia, mas não é assim? Tu é que tens que merecer respeito. E na nossa cultura do Brasil, hoje cá em Portugal eu não sei bem, mas, filho, respeita-me, senão tu já sabes. E aí vem uma pessoa totalmente diferente e diz-me isto, De uma cultura de uma diferente, não cultura é? diferente. Você quer respeito, então você precisa merecer o Ganhar, respeito. Ganhar o respeito, não impor. não impor. Então a Érica antes era uma menina totalmente perdida na sua identidade. Primeiro, eu lutava constantemente com alguns mecanismos de defesa para me proteger Proteger. de tudo aquilo que eu vi, Sim. porque eu só vi coisas que eu nunca ia ser. E eu lutei desde pequena a dizer, eu não sou isto, eu não sou isto, porque eram nomes. Eu fui, eu apanhei muito também. Eu levei, pode-se dizer, é muito difícil dizer aqui, mas eu levei muita porrada, sabe? Levei muito soco e o meu padrasto, ele era um homem muito forte. Ele era um homem que ele tinha força. Então, eu passei por situações dele dar a minha comida para o cão, antes da minha mãe ir para a escola. Eu passei por situações dele me queimar a ferro. E assim, eram coisas, Yara, mas Deus estava tanto comigo, porque eu conheci Jesus logo muito cedo. Ali, aos 10, 12 anos, eu me apaixonei por Jesus. E eu vi a história dele. Fui logo para o livro de Mateus e dizia, se ele suportou isto, eu vou Eu suportar. vou suportar também. E foi Jesus que me fez chegar aqui hoje, onde eu estou hoje a falar com você. Porque muitas vezes eu digo, se não fosse ele, eu não estaria aqui. Eu já teria, muitas vezes, com pensamentos suicidas, muitas vezes, porque você ter uma vida que você ouviu muitas coisas ruins ao seu respeito e você lutar contra isto a vida toda, Sim. a provar para si mesmo Que não. e muitas vezes para os outros, Sim. que é o pior, né? Pois. Érica, e porque nós estamos neste momento e eu acho que tocaste numa uma área muito sensível. Uhum. Eu sei que muitas pessoas que nos estão a ouvir podem estar a passar por situações muito complicadas, abuso, depressão, enfim, muitas situações particulares de cada um. Se tu tivesses assim, muito rapidamente, que dá um recado, só para nós não perdermos esse momento, vamos falar de outras coisas, Sim. que recado darias Eu aqui? diria que você não é o que disseram que você é. Você não é o que falaram de você. Você não é aquilo que você ouviu num momento de dor de outra pessoa. Provavelmente você foi ferida num momento em que essa pessoa estava ferida, porque quem está ferido fere. Fere. E você nasceu para algo muito maior. Você é chamado, você é chamada, você é escolhida, você é filha de um Deus, você é a filha do maior. Então, não dê ouvidos a essas vozes. Amém. Muito obrigada. Érica, houve algum momento ou alguma situação em que tu perguntaste, Deus, por que eu? Muitas. Muitas vezes eu perguntei. Muitas vezes. Muitas vezes eu me perguntei por que eu estava cá. Muitas vezes eu me perguntei por que eu havia nascido. Muitas vezes eu me perguntei por que esta família. Muitas vezes eu fiz essas perguntas. Recebeste alguma resposta de Deus? Hoje eu compreendo que tudo que eu vivi está me dando força para construir este propósito que hoje eu carrego. Porque sem isto, o que seria, não é? Então, a nossa história, ela não vem para... Tudo que nós passamos, hoje eu compreendo, não é para nos matar. É para nos fortalecer, é para nos construir. Quando nós olhamos para a Bíblia, é isto que aconteceu com os outros lá da Bíblia. Por que seria diferente de mim, de Conosco. você? Conosco, É. não é? Então,
Deus transformou alguma mentira em verdade? Sim. Deus tem transformado ainda muitas mentiras em verdade na minha vida. Ainda Deus continua transformando. Porque, mesmo eu estando nesta jornada de 4, 5 anos, a Yara sabe Sim. que nós somos curadas constantemente. Não há esta verdade que eu sou 100% curada, não existe isto. E nós Estamos em estamos sendo processo. em processo, Sempre em processo sempre de em cura. processo. Então, todos os dias, o Senhor, Deus nos mostra uma verdade. E eu Sim. acredito que a parte mais forte é esta parte que eu estou vivendo hoje. Hum. Quando eu paro e falo, Deus, para quê? E Deus me responde o porquê. E Ele diz, esta é a verdade. Porque dentro disto eu tive muitos conflitos. Com o filho, principalmente. Com o marido, que vem de uma cultura com outras né, com os mesmos valores, outros hábitos, mas outros... diferentes. Sim. Sabe que um dia o meu marido disse-me assim, olha, isto é bem forte que eu vou dizer aqui. Mas você aprendeu a mentir desde os 2 anos. Não que eu fosse mentirosa, mas o que ele estava a dizer é: existem coisas que você não pode omitir. Se é pergunta ou alguma coisa assim, porque num relacionamento tem que ter esta verdade. E eu disse para ele na altura, quando ele me perguntou bastante tempo, eu disse: olha, mas você sabe por que eu aprendi a fazer isto? Para proteger. Para me proteger. Porque eu precisava fazer isto. E depois eu vi isto, incrível. No meu filho eu fazia a mesma coisa, sabe? Que tinha lá um copo, só tava eu, o marido em casa e ele. O copo quebrava e ele, não era eu, mãe. Filho, foi tu. Claro que foi. Não tenhas medo, tá tudo bem. E nós trazemos isto que nós aprendemos. Os nossos filhos vão repetir os mesmos padrões. Sim. Então, sobre essa verdade, Yara, todos os dias Deus tem me dito uma verdade. E às vezes é uma verdade que me confronta. Que dói. Que esfrega-me na cara assim. Sim. Olha, não estás bem. Não é isto. Sim. Tá a ver? Não é só, Sim. não é só mentira. Não é só você não dizer. A verdade. É você omitir também. Pois. Porque muitas vezes pensamos que a mentira é só, eu não estou a dizer. Sim. Sim. Não, a mentira é você omitir. Sim. Dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, é isto. Érica, fala-nos daquilo que tu fazes hoje. Fala-nos não só das tuas aprendizagens, da forma como tu aplicaste a tua história ao conhecimento e hoje levas isso a outras pessoas, mas explica exatamente o que tu usas. Eu sei que tu utilizas o análise... Algumas ferramentas. Exatamente, como análise de perfil. Fala um bocadinho sobre o teu lado mais profissional agora. Olha, eu comecei numa base que era a base da psicanálise. Para mim, a psicanálise é a base de tudo, do conhecimento. Hoje, quando algumas mulheres perguntam para mim, eu digo, você precisa fazer. Não apenas para você ser uma profissional, mas para você mesmo. Então, quando eu comecei a psicanálise, eu comecei a ver, e aí foi o choque de realidade. Porque eu vi as feridas, eu não tinha visto. Então eu vi, fui conhecendo os traumas, fui conhecendo o que era uma autossabotagem, o que era uma dependência emocional, fui conhecendo o que eram os mecanismos de defesa que eu carregava e fui vendo como isto interferia na minha vida, nos meus relacionamentos, no meu desenvolvimento. E eu comecei a perceber que as pessoas que estavam perto de mim também tinham o mesmo problema. Mas eu estudei durante 1 ano, mas o meu processo foi para aí 2 anos e alguma coisa, porque eu não estava pronta e o meu marido, ele sempre teve voz na minha vida. E ele disse, tu não é psicanalista. Você vai estudar várias coisas e o que você aprender, você aplica em você e depois aplica aquilo que você quer. Ele é um homem muito sábio. Então, eu queria logo, né, psicanálise. Porque toda a gente começa, 3 meses, já diz, eu sou psicanalista. Eu sou psicanalista. Não, tu não és, querida. Porque, primeiro, a psicanálise em si não é um cursinho de 3 meses. Não. É muito mais Anos. profundo, é anos, São anos. e experiência. Então, comecei a aplicar e eu tive um problema muito grande por conta das feridas, que era a rejeição, o abandono. Muito forte e a humilhação. Então, isto, durante muito tempo, ficou mesmo muito forte. E autossabotagem e procrastinação. Estas são as minhas áreas específicas que eu trabalho hoje.
E, e tu sentes que estas áreas, estas feridas emocionais, elas travam muito o desenvolver o destino das pessoas, Sim, as pessoas alcançarem o seu sim, propósito. sim. Elas atrapalham E eu porque usei, atenção que eu usei a palavra propósito. propósito. Sim, porque quando nós somos feridos e não trazemos consciência o porquê que nós não conseguimos avançar, ou até mesmo, como ele disse, ela vai interferir nos nossos relacionamentos. Se interfere os nossos relacionamentos, claro que vai interferir dentro da nossa família. É óbvio que vai interferir dentro da igreja. É óbvio que vai também interferir no meu trabalho. Porque uma mulher ferida, né? Vamos lá dizer, uma mulher que tem uma ferida da rejeição, ela vai fazer de tudo para ser notada, Aceite. para ser aceita. Ela vai fazer de tudo para que tenha a aprovação do outro. Sim. Ela vai ter dificuldade em dizer não. Ela não vai ser ela. Ela vai ser, olha, claro que dentro dessas feridas, Yara, pode ser algumas atitudes e outras não, tá? Eu tô Sim. falando de algumas É coisas, geral, não estou geral, falando sim. que As pessoas esta têm, ferida sim. é só isto. Não, não, Tanto não. é que a ferida da rejeição ou a baixa autoestima, hoje nós vemos que muitas vezes o baixa autoestima não é minha roupa, não é minha maquiagem, Não, não tem nada a ver, não tem tem a ver nada a com aquilo que eu ver. sinto dentro de Interior. mim. Exatamente. Se eu me sinto pequena, eu posso direcionar uma conversa, uma fofoca para aquela pessoa. Então, assim, é algo muito que expande muito. Uhum. Então, eu acredito que as feridas emocionais hoje, ela é a base, é a raiz A dos raiz de nossos muitos problemas. males aqui, Sim, não é? De muitos males que muito, nós sim. observamos nas pessoas e conseguimos perceber aqui E tem não uma é curada, do não é, dia para a noite. não, é um processo. É Não é processo. com um pacote de terapia de 12 sessões. Não, não. Falando em pacote de terapia, o que é que tu fazes? Hoje é assim, quando eu faço alguns encontros, eu tenho feito alguns encontros com algumas mulheres, sempre trazendo essa base do espiritual, eu trago como, pelo menos, nem sempre, como eu digo, mas eu trago o espiritual, porque é por isso que eu fui chamada. Também sou missionária, Sim. então eu trago e consigo trazer a aplicação um pouco da palavra, mas eu trago conhecimento. Hum. Dentro desses encontros, eu ajudo elas a trazer consciência, levo um material para elas para descobrirem quais são as suas feridas, padrões, ciclo de repetição. E aí, dentro disto, eu crio uma mentoria. A Uhum. minha mentoria base é voltando para si, Uhum. onde elas começam ali ter uma percepção dos problemas que elas têm, mas eu começo na base psicanalítica, Ok. ouvindo a história daquela mulher. Sim. Desde quando ela veio, Infância. antes do pai, da Uhum. mãe, porque isto vai me ajudar a revelar quais são os padrões dela Sim. e identificar algumas coisas que precisam ser ressignificadas. Uhum. Uhum. Então, eu começo por isto. Depois, quando eu trabalho toda esta área, eu vou para a parte de posicionamento, porque eu também atuo na área de coaching e trago algumas ferramentas de posicionamento. E eu sou aquela mentora que eu pego no pé, tem um grupo, olha, manda para mim, mulheres que não conseguem tirar a carta, muitas vezes estão ali, Estão ali não travadas. começam a ler um livro Sim, e não termina. não terminam. Não Que era o termina. meu problema, Sim. compreende? Começa um curso, não termina. Exatamente. Começa um livro, não termina. Exato, exato. Querem isto e nunca Não avançam. avançam. Estão sempre a olhar para outras Bloqueadas. com comparação. E tu sentes que muitas mulheres amam a Deus, cristãs mesmo, fiéis, mas ainda assim muito presas. Muito presas. Religiosidade. Uma das coisas que o Senhor me curou foi isto. E por que que isto aconteceu? Vou lhe explicar, tá? Porque eu não quero ser mal interpretada aqui. Lembra que eu lhe falei sobre as feridas? Sim. A minha ferida de rejeição pode me fazer tornar uma dependente emocional. Uhum. O que que é esta mulher dependente emocional? Ela é dependente da validação, lembra? Sim. Da aprovação. Da E aprovação ela dos outros. facilmente é manipulada. Sim. Facilmente. Eu fui facilmente manipulada dentro dessas áreas, tanto quando eu vou falar algo em particular, não vou dizer qual era o ministério que eu era, Sim. mas, por exemplo, eu pedi autorização ao meu pastor na altura, porque o meu marido, ele só fala inglês, ele não percebe português Sim. e não percebe muito o nosso movimento pentecostal. Pois. Então, eu pedi autorização para ir num lugar onde ele pudesse ouvir na língua dele e não foi me dada. E depois não tinha dado autorização. E eu fiquei, meu Deus, fiquei assim a pensar se,
talvez o teu casamento estavas a pôr à frente de Deus, então tive que buscar. Pois. O que eu digo hoje é que o que nos direciona é a palavra do Senhor. Hum, Temos o nosso pastor que hum, pode nos ajudar, porque nós temos como a sim, pastora sabe, que pode nos aconselhar, sim. o casal e ajudar e tudo. Mas eu fiquei muito assim dependente disto, sem saber o que fazer. Hum. E eu ia para a igreja sempre com medo de julgamento, Yara. Eu não colocava um Ou seja, a vestido igreja já nem era um lugar que eu me sentia à eu. vontade, de Não. liberdade. Às vezes até tem mulheres que têm um vestido que está guardado e elas não querem colocar porque dentro delas há uma ferida que elas dizem, ai, vão olhar para mim. Às vezes aquela outra mulher nem vai olhar para ela com olho de julgamento, mas o olhar dela é Sobre que si ela mesma. sobre si mesma. Sobre si mesma. Então eu acredito que dentro hoje, ainda bem que a igreja está a despertar para isto. Sim. Nós temos muitos movimentos lindos acontecendo. É, Sim, né? sim, Estamos a sim. viver uma Sim, época, uma sim, era assim bem boa sim. em termos dos eventos. Eu Uhum, sei que tu fazes eventos. Já vamos falar sobre os eventos que tu fazes. Não quero aqui uhum. passar por cima de Mas está algumas coisas. acontecendo este movimento de cura dentro das igrejas e, Sim. assim, é necessário despertarmos para o ministério Eu também. quero que me diga, respondas a uma coisa, Érica. A oração resolve tudo Eu ou queria. ou é necessário mudança de comportamento? Não tem como mudar sem a ação. E nós já sabemos disso. Nós muitas vezes falamos sobre oração e falamos, orar, né, falar com Deus. E a Sim. ação é a ação a partir desta oração. Nós vamos ver hoje na palavra que tudo que foi feito, os grandes movimentos e tudo, houve uma ação, houve um comportamento. Agora, falando com você aqui, eu me lembro, por exemplo, dentro dessa conversa desse tema, falamos de Esther. Qual foi o comportamento daquela mulher no meio do desespero, Pois, né? pois, Uma mulher tão sábia. pois. E você vê que ela prepara um banquete de uma forma tão natural e o marido chega ali, conta pra mim, Esther, o que você quer? Até a metade do reino eu te dou. Ela poderia ter falado. Ela poderia ter dito, olha, isto, isto. Não. Não. Ela esperou, ela guardou. Uhum. Eu tô falando com você e eu sinto a presença de Deus, sabe? Porque Amém. realmente Amém. é o nosso comportamento que Amém. vai fazer as coisas acontecer. Amém. E eu vejo isto aplicado na minha vida, Yara, porque há muita gente que fala assim, eu já ouvi assim, eu tenho amigas que testemunharam algumas profecias que aconteceram assim de forma tremenda. Uhum. E elas dizem, por que que aconteceu na tua vida e não, Érica? Porque o nosso comportamento e a nossa decisão de obedecer aquilo que Deus nos diz, Hum. ele é a base para que as coisas sejam concluídas na nossa Obediência. vida. Então, se o Senhor falar assim, filha, tu tá saindo aqui, pega esse rojinho aqui e dá, eu temo muito o Senhor, a voz de Deus. Amém. Então, eu não faço nada sem Ele me Sem a disser. direção. Se o Senhor falar vai, Eu vou. eu vou com medo porque eu sei que Ele está comigo. Amém. Mas sem a voz dele não dá, não dá. Então, realmente precisamos ter um Sim. comportamento, uma nova ação diante daquilo que queremos Uhum. receber. Quais os comportamentos, Érica, padrões que tu mais observas, não é? Nas mulheres com quem tu lidas, na tua esfera, e eu digo isso porque, como nós falamos de um movimento que está a acontecer, muitas mulheres a se levantarem, muitas vozes de Deus neste tempo a se levantarem, e mulheres a empoderarem outras mulheres, mulheres a curarem outras mulheres. Mas quando tu estás com as mulheres com quem tu lidas, que padrões é que tu mais observas? Eu vejo que, pelo menos com as mulheres que estão comigo, eu vejo que elas estão repetindo ciclos passados de família. Aconteceu com a minha mãe, Hum, aconteceu com a minha avó, uhum, aconteceu com a minha mãe e agora está acontecendo comigo. comigo. Por quê? Porque, é como eu disse, esta mulher, ela não teve alguém que fosse referência dela lá no passado. Então, ela vai trazendo esse padrão, repetindo ciclos. Sim. Como eu digo, muitas vezes as mulheres que agora, neste momento, eu estou trabalhando, são mulheres que, como eu digo, elas ouvem vozes de que elas não têm capacidade, Uhum. elas têm muito medo de avançar, elas também Vivem à estão procura. paralisadas. É a procura da aprovação, né? Uhum. Muita Aprovação do outro, mas elas também estão um pouco acomodadas. Porque assim, Estão não adianta. um pouco acomodadas, estão acomodadas. Então, porque eu digo assim, não adianta eu falar eu quero mudar e eu não ter a ação de começar a colocar aquilo em Sim, prática. sim.
E eu acredito que a base para mim é espiritual. Quando a maioria das mulheres que eu trabalho são cristãs, e é Uhum, claro, quando eu não trabalho, eu respeito isso de uma forma. Já também no instituto, quando eu estava, uhum, tratei de psicólogas e elas dizem: olha, mas nós vemos sempre a mão de Deus ali, não tem uhum. como. Elas dizem: como é que é possível, meu Deus? Eu nunca passei por isto. Porque é o próprio Espírito Santo que nos conduz. Amém. Quando você está alinhado com aquilo que é, né, que é o Exato. espiritual. Então, acredito que elas precisam ter mais esta ação. E é uma coisa que está acontecendo muito, como a Yara disse, está acontecendo muito movimento de cura, de transformação. E nós temos que ter um pouco de cautela com Cuidado. muito movimento. Sim. Nem todo movimento é de É de Deus, Deus. tá? Porque hoje, se você não estiver alicerçada na palavra Hum, espiritual, o que diz para a Yara que eu sou uma amizade de Deus? O que eu digo assim com a pastora? O que fez com que a pastora tivesse essa confirmação? uhum. É o Espírito. É o Espírito. Exatamente. Então nós precisamos ter esta cautela de Sim. que nem tudo, Mas aí, nem todo Érica, movimento. atenção que nós aí entramos por um campo e eu concordo plenamente com isto. Sim, Concordo, fica à vontade. com licença. Concordo plenamente com isto desse cuidado e desse movimento todo. Nem tudo é para todos. Nem tudo. É. Mesmo que seja de Deus. Pode ser de Deus, mas é para Érica e não é para Yara. Não é? Mas também estamos a viver uma era em que todos ouvimos a voz de Deus. Mas, exato, isto é muito. Isto é Nós muito temos. delicado. É Isto uma é conversa muito muito delicada a delicado, ser muito colocada delicado. aqui. Porque o que Exato, acontece? Nós precisamos discernir o qual é a voz de Deus. exato. Porque existem várias vozes. É. Existe a voz da crença, Uhum. que é aquilo, né? Eu estava falando aqui Sim, sobre aquilo que disseram que eu era e tudo. Existe a voz do inimigo, que são as vozes também contrárias. sim. E nós precisamos entender que o mundo espiritual ele é muito vasto. Então, nem eu, mesmo estando aqui, há coisas que não são explicadas a mim e a você. Exato. Só que se nós não tivermos esse discernimento de orar, pedir confirmação e Sim, entender que isto vem realmente de da Deus, parte de Deus. fica complicado. Podemos cometer um Porque nem erro. toda voz é Deus. Já É. me entregaram coisas que eu sabia que não era Não era Deus. Deus, Eu falei, não, isto mas não era com a intenção. não Não é era. isso que nós estamos a dizer. Não não é com a intenção. Eu Às vezes sempre. é imaturidade. É. Às vezes é da parte de Deus, Às mas vezes é não é o tempo de emoção. E às Deus. vezes é emoção. É. Uma das coisas que eu tenho visto hoje, que já aconteceu comigo, pastora, eu achar que era o Espírito Santo e era emoção. Amém. E nós precisamos entender o É que é a emoção imaturidade, né? e o que é espiritual. É. É ajudar mulheres a encontrar o seu propósito. Ajudar, eu sei que tens mulheres com propósito, não é Entre isso? nós mulheres com Entre propósito. nós, mulheres com Sim, sim. propósito. Explica-me o que é isto, porque Olha, eu vou dizer. eu há bocado até já falei aqui a palavra propósito, que é Sim, para, sim, para, para, para chamar a atenção a este. sim. É um encontro, é um movimento. É um entre nós mesmo. Na verdade, é uma comunidade. Hum, E eu falo entre nós porque quando eu digo entre nós, é um lugar onde, por exemplo, que nós estamos muito à vontade. hum, A Érica não é a Érica mentora, não é a Érica missionária, é a Érica vulnerável. E se tem uma coisa que eu gosto muito, é estar com mulheres vulneráveis. uhum. Mulheres que choram, falam dos seus problemas, mulheres que falam das suas... Porque eu sou assim. Das vulnerabilidades. Sim, sim. E hoje há mulheres que querem se proteger de uma maneira Sim, que querem. Tá, nós estamos nisto. Eu sou forte, eu sou corajosa, sim, eu sou meus pais, eu nunca tive sim. problema nenhum. A minha base foi construída assim. Ei, tem alguma coisa errada. Então, as mulheres, para eu me sentir bem perto da pastora Yara, e a pastora Yara também, há uma entrega. É claro que nós não vamos nos entregar assim para várias Sim, pessoas. sim, sim, Mas sim. o que eu quero dizer é que eu preciso ser autêntica. E quando você diz, Érica, ajuda as mulheres a encontrar o seu propósito, eu acredito que é mais isto. Eu ajudo as mulheres a saberem quem elas são. Porque quando elas sabem quem elas são, Hum. facilmente elas vão acessar o propósito delas. Uhum. Não adianta eu tentar encontrar algo dentro de mim que eu nem sei o que é. Podemos lançar uma pérola, assim,
Dá um cheirinho, né? Sim. Sim, só um bocadinho. Uma, uma dica, um passo para encontrar a sua identidade. Para uma mulher que esteja lá em casa, assim, bem confusa, bem, não é? Ah, eu também quero ser como a Erika ali, toda segura a falar para o mundo inteiro. Uma dica. Uma dica é olhar para dentro de si. Hum, E essa é a parte mais difícil. Olhar para dentro de você é muito, não é complicado e não é impossível, mas o passo inicial é olhar para dentro de você. Não consigo descobrir quem eu sou se eu não olho para dentro de mim. Se uhum, eu não vou ver quais são as minhas dores, quais são as minhas feridas, quais são os meus traumas e não só, quais são os meus defeitos também. Porque é muito fácil olharmos para aquela mulher e dizer: ai, ela é tão chata, né? Esta mulher aqui não gosta de estar com ela, não. Ela fala demais. Mas e eu? Quem eu sou? quem eu sou? Quem eu sou no meio desta conversa? Nua, Sim. não é? Despida. Quando eu comecei a ler um livro, e que esse livro marcou muito, a pastor Yara, foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Hum, Eu nunca imaginei que aquele livro ia falar assim, porque ele falava sobre empatia. uhum. E a empatia foi uma das coisas que eu tive que treinar para É ter. difícil, é muito Por quê? difícil. Porque quando você vem dessa dor da ferida, você se protege tanto Muito. e você entra num mundo de mecanismo de defesa que você ergue esses muros para se proteger. E aí nisto vem o orgulho: eu não sou isto, ninguém vai fazer isto comigo. E você para de olhar para o outro, porque você se fechou num teu mundinho para ninguém te ferir. E deixa de olhar para isto da empatia. Mas o que eu quero dizer para si, quando eu comecei a ler o livro, eu falei: que, meu Deus, eu parei o livro, olhei para o meu marido do lado de mim e disse assim: aonde foi que eu errei? Me perdi. Onde é que eu me Onde é perdi? que eu me perdi? Como é que eu cheguei aqui? Onde é que eu parei, né? E foi lá naquela dor, lá na infância. Então, olhar para dentro de si é o passo inicial para começar a viver aquilo que Deus tem para você. Uhum, Porque nós somos únicas. sim. Nós podemos nos inspirar em várias mulheres, né? Mas Talvez nós aqui a somos. pastora, eu falei: queria muito ser como a pastora. Ela fala tão calminho, ela é tão leve, eu amo isto. Mas eu posso até me inspirar na pastora Yara, Sim, mas eu depois nunca vou ser ser como como ela. ela, Nunca vou exatamente. ser. E tem uma coisa que Deus mudou na minha vida, viu, pastora? Foi o tom de voz. Até nisso eu tive experiência. Ah, sério? Eu não falava assim. Não? Falava rasgado, alto, umas coisas assim. E Deus me colocou num trabalho e eu tive uma experiência de 5 horas no telefone, sem poder desligar. Eu não estava entendendo o mistério. E eu falei: gente, o que é? E o Senhor dizia que ia mudar a minha forma de falar. Eu não sabia como. Muito bom, muito E bom. Deus, ele muda, né? Ele vai Uhum, transformando aquilo que é necessário. uhum. Relativamente a isso, eu também posso dar aqui um bocadinho o meu testemunho, porque eu sempre fui muito grande. É? Grande. Sim. Criança grande, bebê grande, adolescente grande. Isto Sim. sempre foi assim. E eu vi, depois de estar com Cristo, uma necessidade muito, muito, muito boa, não é? De, apesar de grande, mas não. Apesar de grande, ser delicada. Que lindo. E só vem de Cristo. Só vem de Deus. Não Só ele. vem de outro lugar. Só ele. Só vem de Deus. O tamanho não quer dizer que necessariamente ser grossa, né? Bruta, uma coisa assim. Eu nas brincadeiras, lembro-me criança, né? Eu nas brincadeiras, e um toquezinho meu era a outra Uma criança porrada. caía. Tem mulheres que têm uma mãozinha. Érica, o Sim. que é que tu fazes quando estás emocionalmente cansada? Olha, eu. Nós estamos a. Por que é que eu pergunto isso? Porque nós estamos a viver uma era de muita demanda. Exato. Estão sempre a exigir de nós, não é? E às vezes nós estamos cansadas. Muitas vezes cansada. Sim. A primeira coisa que eu faço é eu me desligo de tudo. Hum, Eu dou um off hum, na minha mente completa. Vou caminhar ao pé da minha casa lá na praia. Eu preciso de silêncio. Primeiro porque Deus fala comigo só no silêncio, né? Então nós estamos vivendo, como a própria pastora falou, discernir a voz de Deus também é tirar também todo o barulho ao nosso redor, porque há muitas vozes, há muito movimento. Então, mas quando eu estou
emocionalmente, primeiro, dependendo do grau, eu choro. Eu oro, eu vou do joelho, vou falar com Deus, que nem aquela criança, e, e eu tiro um tempo mesmo descanso na minha mente, porque Uhum. isto aqui é a caixa mais preciosa que Deus nos deu. Amém. Amém. Há bocado falaste em choro. Eu choro. Eu sei que tu, nesta tua viagem sobre análise de comportamento, tu entraste também numa outra, né, num estudo, aprofundaste-te, na verdade, num estudo sobre as análises, né, de perfil Perfil comportamental. comportamental. Sim, são 2 tipos. Sim, Hoje eu trabalho, explica-nos. análise de perfil comportamental, que é o DISC, Hum. esse dentro do ambiente, comportamento e ambiência, e Hum. também como analista de temperamentos. Pois, Esse é é essência. Então eu consigo com o qual conjugar os nós 2. nascemos. Nós nascemos com isso. Explica-nos um bocadinho. Pronto, nós sabemos que essa ciência ele vem já há muito tempo, o doutor Hipócrates, então ele realmente conclui que nós nascemos com isto, e nós não mudamos. É claro que isto não nos define. Eu sou formada pela doutora Fernanda Boaventura, ela é uma das mulheres que traz este vertente, ela é pastora também, e ela trouxe isto para o nosso tempo, com muita sabedoria, com muito discernimento, Sim. mas isso fala muito de como eu sou, como eu me comporto, como eu... Ou seja, muitas vezes o nosso comportamento ou as nossas reações, por exemplo, não é? As nossas reações vem do nosso vêm do temperamento. nosso temperamento. E Desde pequenininha. nós às vezes não sabemos o nosso perfil de comportamento. De comportamento. Na verdade, é o nosso temperamento em essência. E aí o perfil comportamental, que também mas dentro da ambiência, relacionamentos, campo de trabalho, ele dita bastante. Então, eu acabo por trazer a conjugação dos 2. Mas o que eu digo, por exemplo, aquela criança como eu, a gente gosta, eu consigo sempre trazer essa análise dentro de como você era em criança. Fazemos o teste, aquela criança era falante, como que ela foi, sempre deu a opinião dela, a mãe dizia, ela tinha uma resposta na ponta da língua, como é que era, pode ser uma colérica, né? Ou pode ser que aquela criança era, mas é importante estudar a história daquela criança, porque aquela criança pode ter ouvido, você fala demais. Muito. Você não é como a tua irmã. Por que você não é como ela? E aquela criança, naquela frase, ela teve um bloqueio. Rotulado. Que ela trouxe para a vida toda. Pois. Ela deixou de ser aquilo que ela era natural. Então, hoje, o temperamento, ele revela muita coisa e ele nos ajuda a compreender certos comportamentos e como nós lidamos com outros perfis, que também não é fácil. Com outros perfis. Então, eu faço questão de trabalhar com as mulheres, o meu perfil e o perfil da família. Sim. Porque é importante saber o perfil. Eu estou a falar assim dos temperamentos e eu lembro muito de Pedro. Pedro. Yeah. Pedro. Colérico ali. Colérico, não é? Mesmo. Eu sou um Pedrão. Era, né, senhor? Pois é. Mas eu digo, a gente era um Pedrão, assim, tipo um colérico que fala sem pensar. Sim. E o colérico, quando ele é imaturo nesta área, a gente está falando de imaturidade e depende muito, como eu disse, não é chegar aqui e rotular, Érica, você é uma colérica, pastor Yara, você é uma sanguínea. Não, porque depende muito do histórico dessa mulher, da vivência dela, e é claro que o nosso temperamento não nos define. O que nos define é a essência em Cristo. Amém. Né? Amém. É a nossa essência em Cristo. Amém. Mas ele fala como eu sou, como eu ajo. E ele pode me ajudar a olhar para pontos positivos, pontos que não são bons, e nós conseguimos trabalhar isto de forma a melhorar. Porque Dá-nos mais um exemplo. Eu falei de Pedro, mas um exemplo, por exemplo, de um outro temperamento na Bíblia. Temperamento que, por exemplo, quando a gente fala muito, nós falamos da mulher fleumática, que era Esther, uma mulher muito, muito calma. Tanto é que quando Mardoqueu vai lá e veste as roupas, e ele tira todas as roupas, na verdade, porque ele está revoltado. E Esther faz o quê? Esther vai lá e manda uma muda de roupa para ele. Minha filha, calma, não era isto não. Então ela não estava ali vendo realmente qual era o ponto de Mardoqueu. E o que acontece? Quando Mardoqueu chega nela e fala assim, olha,
Não pense que porque você é rainha, Sim. você vai se escapar. Vê se não foi para isso Sim, que tu é para foste. isso que eu te chamei. Então nós olhamos que depois Esther ela se levanta com muita sabedoria. A mulher fleumática, quando né, a gente fala assim, olhando para a Bíblia, a gente fala sobre isto, e eu gosto de olhar para as mulheres da Bíblia, quando nós olhamos para elas em si, e a gente vê que Esther era uma mulher fleumática. E muita gente fala assim, eu não quero ser, mas todo mundo quer ser Esther, né? Então Esther, ela traz esse exemplo. Outra mulher que eu gosto muito é a Sanguínea, e nós falamos muito da mulher do poço, lá do poço que... A samaritana? É. A samaritana. A samaritana. Sanguínea? A sanguínea, sim. Porque nós olhamos, a sanguínea ela está rodeada sempre de pessoas. A energia dela está no meio das pessoas, de estar com pessoas. Então, aonde tem algo, a sanguínea está lá. E muitas vezes ela nem sabe por que está. Por que está lá? Então, a sanguínea, quando ela descobre Jesus, a primeira coisa que ela faz é sair correndo e contando: venham, venham ver o homem que Eu disse encontrei que eu o Messias. Exato. O Messias. Então, é lindo ver e que nós hoje podemos trazer isto para a palavra. Nós estamos vivendo um tempo muito lindo, né? Amém. Você não acha? Eu acho. Eu acredito assim, o Senhor está com tanta pressa de curar pessoas. Eu acho que nós estamos a viver um tempo muito lindo e as mulheres estão a viver um tempo assim extraordinário. Maravilhoso. Extraordinário. De se curarem. Isso, eu acho curarem que outras mulheres. nós estamos com os ingredientes todos ali. Uau. Só quem não tem ouvidos ou olhos, né? É que não está a perceber. O bolo está à nossa frente, a gente só precisa fazer. Está ali, exato. Exatamente, está ali. Deus está a falar muito para as mulheres nesse tempo. Muito. Então nós só temos que agradecer e receber e partir para a ação. E praticar, exatamente. Porque e praticar. o tempo está aí. Sim, exatamente. E o Senhor vai cobrar. Vai. E a parte mais dura é essa de ouvir. O que você está fazendo? Está dormindo? O Senhor está vai lento. cobrar. Pois. Exato. Érica, um bate-bola. Agora, vamos entrar nunca aqui. fiz isso, gente. Agora vamos fazer um bate-bola. Ok. Um versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Uma palavra que define a tua vida. Jesus. Um livro que mudou a tua forma de pensar. O homem que vendeu a sua Ferrari. O homem que vendeu sua Ferrari. Amém. Este livro é assim, é claro que a Bíblia é a base e tudo, mas esse livro, ele foi um reviravolta na minha vida. Amém. De Robin Sharma. Amém. Uma mulher da Bíblia com que te identificas? Eu gosto muito da história da Maria Madalena. Para mim, ela é incrível. Amém. Uma qualidade tua? Eu sou uma amiga leal. Amém. Lealdade. Eu amo. Para mim, lealdade tá em primeiro lugar em tudo. Um defeito? Reclamona às vezes, né? Sei lá. Mas eu penso que sim, de vez em quando eu falo, Senhor, por quê? Porque eu ainda falo, sabe? Não quero, mas pronto. Tá bem, Jesus, me perdoa. Um medo? Um medo? Eu acredito que isso tem que ter muita coragem. Mas acho que um medo que muitas de nós carregamos. E esse realmente eu não quero trazer para minha vida é o medo de falhar no meu propósito. Muito bom. A tua maior alegria? Minha família. É a família que o Senhor me deu. Uma palavra para quem está sem esperança? Jesus é vida. Às vezes nós pensamos assim que tá tudo acabado, tudo é fim. Mas Jesus dá vida aquilo que parecia estar morto. Então Jesus, ele é tudo. Jesus é tudo. Quando é que foi a última vez que choraste? Ontem. Ontem. Opa! Gente. Às vezes as pessoas falam assim, você chorou quando? Eu falo assim, eu tô chorando todos os dias. E atenção que nem sempre o choro é tristeza, não? Mas às vezes é de dor mesmo. Quem é a pessoa que mais te conhece? Olha, ele e a Maria tá ouvindo isto, mas nunca disse isso aqui, mas o meu marido me conhece.
Muito bem. Amém. Muito bem mesmo. Ele diz que me conhece mais do que eu conheço a mim mesma. Há alguma coisa que ainda te assusta? Sabe de uma coisa? Uma vez eu ouvi uma frase, há muito tempo, quase há 10 anos atrás, quando eu conheci o meu marido, isto me chocou e eu não acreditava. Mas uma coisa que me assusta é a maldade do homem. Nós temos uma natureza muito ruim. E se não é Cristo, e se não é Deus, Se não é Deus, não sei. neste mundo, Temos uma natureza muito má. muito má, muito má. Quando ninguém está a ver a Érica, como é que ela é? Ai, deixa eu ver. Gente, geralmente eu sou muito ativa, mas Ai, eu tô sempre a pensar e tô. Agora você olhando pra mim, eu só vejo eu cuidando da casa. Passando pé, fazendo isso, correndo, fazendo comida, Que eu isso e aquilo. costumo dizer, e que eu costumo dizer às mulheres, um nível essencial da adoração, É, tratar da casa. é. Para nós mulheres, né? Para nós mulheres, Isto eu não mostro muito, gente, mas eu adoração. trabalho, viu? Você não tem ideia. Na minha casa, às vezes as pessoas chegam lá, um pouco tempo, só para nós irmos aqui um pouco, chegou lá um senhor, bateu palma e falou assim, a dona da casa está? Eu olhei para ele, porque eu estava com ar de faxineira, com a né? de Eu disse faxineira. assim, querido, sou eu, tá bem? Sou eu que moro aqui. Eu falei, mais tarde se eu volto, Eu que já tá sou mais mais arrumadinho. arrumadinha, ela Sim, vai, sim. vai se transformar. Vai. Érica, já estamos a terminar e eu quero agora mostrar uma Érica, a Érica sem câmaras, embora em frente às câmaras, né? Ai, A Érica sem câmaras. Érica, tu há pouco falaste sobre obediência e sobre lealdade. Qual foi a maior loucura que tu já fizeste por obediência a adeus. Deus? Ah, eu já fiz várias coisas, mas eu escuto a voz de Deus muitas vezes. Amém. Mas uma das que mais me marcou, assim, foi quando eu, antes de conhecer o meu marido, estava passando em Lisboa. Eu não tinha nada dentro, eu praticamente não, estava passando por um momento de muita dificuldade. Eu tinha, assim, sério, isto é um testemunho. Eu tinha 10 euros no meu bolso e era o dinheiro de eu comer no outro dia. E eu tô a passar ali pro Olaias, e aí eu olho para um canto, tinha um senhor deitado no chão, como se fosse um senhor do rua. Uhum. Olha, e eu comecei a ouvir a voz, dá para ele o que você tem. E eu falei assim, o quê? Eu pensei assim, estava de noite, era meia-noite, eu falei, tô meio doida, dá para ele o que você tem. Aquilo me marcou tanto, eu voltei lá, entreguei o que eu dei a ele e pensei assim, amanhã eu tô traumada, porque era o dinheiro de eu comer. No dia seguinte. No dia seguinte eu não tinha conhecido o meu marido. Então eu fiz isto e depois, no outro dia, o Senhor me deu uma visão sobre aquele homem. E eu fui lá e voltei tentando encontrar. Não encontrar. Eu não encontrei, mas eu acredito assim, aquilo me marcou, sabe? Eu já fiz várias loucuras assim por Jesus, que eu amo, vou em movimentos, mas eu acredito que, para mim, ouvir a voz de Deus e fazer sempre vai marcar. Sempre vai marcar a minha vida. Amém. Existe alguma área da tua vida que ainda está a ser curada? Ah, várias, queridas. Muitas. Mas uma das coisas que eu vejo nesse processo, muitas devagarinho vão curando-se. Mas uma das coisas de que o Senhor tem trabalhado em mim, nesse processo de construção, de olhar para dentro e ver, é a área ainda sobre relacionamento, sabe? Relacionamento, por exemplo, conjugal. Neste momento eu estou passando por esta fase, onde olhamos, porque o meu marido tem uma outra cultura e tal, e o Senhor entregou que nós íamos estar com outros casais. Quando Deus disse, vou te usar vocês contra isto, então te prepara, porque o processo é árduo. Então eu tenho visto assim uma construção bem interessante com Deus. O Senhor tem falado bastante sobre várias coisas, mas dentro disto e fortalecimento de identidade, de que tipo, filha, você não precisa ficar dependente dos outros, depende apenas de mim. Eu ainda estou nesse processo de que eu só preciso ouvir a voz de Deus e seguir, compreende? Amém. E, claro, seguir
os passos daquilo que é os valores e princípios que regem a nossa vida. Uhum. Mas eu estou em construção ainda, Sim. amiga. Todos, Tô, todas, tô sim. todas. Mas estou muito feliz com aquilo que o Senhor já tem Já feito. tem feito, amém. Sim. Assim, estamos mesmo já a terminar. Érica, se pudesses falar com a Érica de 3 anos, de 4 anos, o que é que tu dirias a esta Érica? Sabe que eu já fiz esse exercício também. E eu voltei à minha criança interior. Peguei naquela mãozinha assim dela, quando ela tinha 2, 3 aninhos, 4 aninhos. E trouxe ela para o meu mundo hoje. E falei, Érica, olha aqui. Tudo que você passou não foi por acaso. Olha, o teu casamento, a tua vida, a casa que você tem. Então, valeu a pena. Não te matou, te fortaleceu. Então, todos os dias, quando eu olho para aquela Érica hoje, eu não olho com dor, mas eu olho para ela e falo assim, vai valer a pena. E é isso que nós precisamos entender. Amém. Vai valer a pena. Amém. Amém. Érica, alguma coisa que eu não perguntei que gostarias de dizer? Pode ser sobre a tua área profissional, aquilo que tu fazes, alguma pergunta que eu não fiz, mas do qual tu gostarias de mostrar a quem nos está a ouvir? Olha, essa conversa foi tão preciosa que eu ficaria aqui até mais dias. Pois é. Uma conversa tão gostosa, tão edificante. Eu não tenho nada para dizer, eu só tenho para agradecer essa equipe maravilhosa, você também, Amém. esse tempo precioso. E eu quero dizer, pastora, que para mim é um ato de gratidão estar aqui também, participar. Amém. E eu espero que você continue sendo esta mulher cheia de luz, com esta voz maravilhosa, Amém. cheia de paz, mansidão, porque muitas de nós precisamos. Amém. Precisamos de mulheres como você. Amém. Principalmente de mulheres como você, Amém. que está aí num patamar ministerial, uma pastora, é algo que carrega algo grande, não é fácil, Não. mas eu tenho certeza Mas que o Deus Senhor é te chamou para conosco. esse tempo. Amém. Continue. Amém. E olha, thank you very much. Obrigada, igualmente. É recíproco, é recíproco. É recíproco. Houve um tempo, Érica, em que eu sentia-me só. Só no ministério. Deus, a certa altura, ele vai afastando. Algumas pessoas já não podem caminhar conosco. E eu pedi a Deus, eu ouvi alguém dizer, ora pedindo a Deus os amigos de Deus. Que lindo. Ora pedindo a Deus as pessoas do propósito. E eu sinto que tu és uma dessas pessoas. Ai, que bom. Que vem para mostrar. Então é porque ele ouviu minha oração também. Porque eu tô lá em casa, Jesus, me traga as verdadeiras. Traz as pessoas, Senhor. traz as verdadeiras. Porque eu também tenho isso. O meu marido diz, você tem tantas amigas. Eu falo, não tenho não, filho. Não. Você que pensa. Mas eu quero mais. Eu quero as amigas de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Então, tem data para o próximo encontro? É assim, em primeira mão, em princípio, eu estou orando e o Senhor, em princípio, vai. Depois eu também quero falar com você. Em princípio, nós vamos fazer um encontro especial em dezembro apenas, Amém. que será na mesa com o rei. Umas mulheres, um encontro muito especial, Amém. de um dia inteiro mesmo, como se fosse um retiro espiritual. Muito. Amém. Então, eu creio, já está quase ali, certo? A destravar. Como eu disse, eu só preciso ouvir a voz de Deus. E quando o Senhor diz sim, eu vou com a minha Amém. força Amém. e com a minha obediência, porque o resto Ele faz. Amém. Mas, em princípio, Onde é que as mulheres te podem encontrar? no meu Instagram, Diz. Érica Kirchhoff. E também podem me encontrar lá no Entre Nós, Mulheres de Propósito, que é onde eu coloco um pouquinho dos movimentos que nós temos feito e está ali na nossa comunidade. Também pode participar da leitura bíblica, as mulheres que têm dificuldades em manter hoje, né, uma leitura bíblica e tal. Temos Constante. um grupinho, sim. Podem me encontrar ali, pastora. Amém. Então, tá aqui a dica. Já não há motivos para não ler a Bíblia, já não há motivos até para ler outros autores, não é? Sabemos Mas que a Bíblia é a base. A Bíblia é a É a base. base. É a base. É isso mesmo. Tens alguma palavrinha para aquelas mulheres ali sedentas? Olha, minha palavra para vocês é: continue firme, permaneçam. Amém. Não parem.
Amém. Não parem, marchem como mulheres valorosas, como mulheres valentes. Não parem para as vozes, não parem para as distrações. Siga apenas a voz de Deus. E tudo no fim vai ficar no lugar, porque em tudo tem um tempo, há um tempo determinado para todas as coisas Isso mesmo. e há um propósito em todas as coisas. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Érica, muito obrigada. Eu tenho a sensação que esta é a primeira de várias conversas que nós ainda vamos ter. Amém. E eu creio que ainda vamos ter a oportunidade de estar aqui ou noutros fóruns. Eu creio. Mais vezes, eu peço a Deus que sim, que assim seja. Quero agradecer a tudo que nos passaste nesta conversa, que edificou não só a minha vida, mas eu creio que também a vida das pessoas que estão do outro lado, que essa voz não se cale, que todos os medos, os receios, as preocupações, que o Senhor possa retirar tudo aquilo que é bloqueio, tudo aquilo que trava, que o Senhor possa retirar e tu possas ver a grandeza, porque tu não vês ainda, mas a grandeza que o Senhor colocou dentro de ti. Amém. Amém. Érica, ser muito abençoada no teu trajeto, ser Amém. muito abençoada na tua família, ser muito abençoada nos teus, nos teus pedidos íntimos ao Senhor. Amém. Amém? Amém. Muito obrigada por esta alma plena. Estou muito feliz, estou muito grata. Eu desejo que do outro lado você também tenha sido alimentado, tal como eu fui. Se assim for, então tem aqui o trabalhinho de casa. Deixar o like, partilhar, subscrever ao canal, deixar um comentário para que eu e a Érica possamos ler depois, Exato. não é? Então faça o seu trabalhinho de casa e deixe, mostre que você está do outro lado e que este é um conteúdo valioso para a sua vida. Até o próximo Alma Plena. Eu despeço-me com fé e cuidado. Pastora Yara.